Pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Meu nome é Keverson William Silva Moura, sou mestrando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto, orientando do professor Dr. Marcelo Rangel e co-orientando da professora doutora Tamara Rodrigues. Primeiramente, gostaria de agradecer muitíssimo à Universidade Federal de Ouro Preto, ao Programa de Pós-Graduação em História e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, pelo fomento à minha pesquisa, sem o qual não seria possível desenvolvê-la. Deixo aqui o meu muito obrigado. Gostaria agora, então, de falar sobre a minha pesquisa, que tem como título Por uma outra leitura do romantismo brasileiro, o conceito de amizade na poética de Gonçalves de Magalhães. Nela, eu busco tematizar o conceito de amizade em Domingos José Gonçalves de Magalhães, escritor romântico, considerado o patrono do romantismo brasileiro, literato, historiador e estadista do Império do Brasil. E busco fazer isso a partir da análise das seguintes fontes: a obra Poesias de Magalhães, de 1832, e a obra Confederação dos Tamoios, de 1856, bem como das cartas relativas à querela entre Magalhães e José de Alencar, em virtude da publicação deste poema épico, ou seja, da Confederação dos Tamoios. E, para tanto, utilizo como quadro teórico-metodológico a história dos conceitos de Reinhard Koselleck, visando compreender como o conceito de amizade se constitui nas obras de Magalhães, quais temporalidades são mobilizadas, articuladas, bem como as teorias de gênero e de sexualidade, sobretudo a partir de Michel Foucault e Judith Butler, visando compreender as relações entre os sujeitos masculinos no século XIX. Busca analisar nessas produções românticas de Magalhães a disputa de sentidos em torno dos conceitos de amor e amizade, já que tais obras repercutem o carinho e amor de Magalhães pelos amigos e a importância da amizade à constituição de um ethos e de um espaço público adequados ao que Magalhães entendia ser a nação brasileira. Além de sinalizarem por uma experiência afetiva mais complexa, uma experiência homerótica, uma performance de gênero mais distantes daquela atribuída comumente ao romantismo brasileiro, marcada por afetos e performances exclusivamente heterossexuais e heteronormativas. Como resultados obtidos até o presente momento, identificamos que a amizade se constitua, nas obras de Magalhães, como uma forma de subjetivação e uma crítica à moralidade da sociedade escravista brasileira, a qual Marcelo Rangel, a partir dos primeiros românticos, denominou de egoísmo, ou seja, uma certa disposição afetiva, negativa, que faz com que os sujeitos tomem a si como medida de todas as coisas e não realizem a alteridade, não estejam abertos à diferença, à crítica a si mesmos e à sua realidade histórica como um todo, colocando assim as suas paixões e inclinações individuais acima do bem comum, acima da nação, portanto. E isso porque a amizade, enquanto uma disposição afetiva e reflexiva, entendida enquanto uma disposição afetiva e reflexiva, faz com que os sujeitos moderem as suas paixões e desejos mais imediatos, transformando assim a sua subjetividade, o seu comportamento para consigo e para com os outros, e possibilitando a emergência de um espaço público mais adequado ao debate, ao exercício de alteridade e, como diziam no século XIX, ao progresso moral e material do Império do Brasil que ia se constituindo. Identificamos também que a prática amistosa em Magalhães se configura como uma experiência homerótica. Entendemos o homerotismo aqui, em diálogo com o psicanalista brasileiro Jurandir Freire Costa, como o desejo de um sujeito masculino por outro, pelo corpo do outro, pela presença do outro, né? Já que é marcada pelo desejo de estar com um amigo, de admirá-lo e de ser transformado por ele, de transformá-lo, isto é, afetá-lo. E, por conseguinte, se configura também como uma performance de gênero que tensiona instâncias heteronormativas, na medida em que, conforme aponta e critica Judith Butler, em um regime heteronormativo, somente é permitido que um homem deseje estar na presença de uma mulher, e não de um outro homem, como é o que acontece, por exemplo, nas obras de Magalhães, nas poesias que eu venho analisando. Mapeamos ainda, além desta camada performativa ou homerótica, outras camadas temporais no conceito de amizade de Magalhães, o qual mobiliza e atualiza uma certa leitura do epicurismo e do estoicismo, bem como da prática amistosa
de dois filósofos franceses quinhentistas, quais sejam Michel de Montaigne e Etienne de La Boétie. Por fim, essas poesias apontam para uma maior complexidade do movimento romântico brasileiro e para uma amplitude da historicidade do conceito de amizade, que engloba dimensões ético-políticas, afetivas e performativas e aponta para uma atualização de certo estoicismo e, consequentemente, para uma relação mais complexa entre antigos e modernos. Assim sendo, essa pesquisa auxilia na complexificação do movimento romântico brasileiro, contribuindo para uma outra leitura do romantismo na teoria da história, na história da historiografia e na literatura brasileiras, ao apresentar uma outra erótica e um outro ethos capazes de constituir a identidade nacional, bem como para uma história dos afetos e do corpo e dos escassos estudos acerca das relações homoeróticas no século XIX. É isso, muito obrigado.